Voltei agora para nossa aula prática, mais uma aulinha juntos aqui. A gente vai montar agora alguns portfólios, 2 portfólios de personagens diferentes e, claro, com valores, identificações diferentes também, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar no Instagram. Também aqui na plataforma, a Lu vai sempre me avisar caso alguém esteja com dúvida, eventualmente, se eu fiz alguma coisa um pouco rápido, porque para mim já está um pouquinho mais tranquilo. Vocês me sinalizam também. Primeiramente, eu vou mostrar como é a plataforma do Canva para vocês, tá? Não monto todos os meus designs lá. Alguns eu uso o Word, tá? Depende muito do que eu vou fazer. De qualquer forma, quando você entra no Canva, você abre todo esse setup aqui. Aqui já tem alguns formatos certinhos e aqui também os tamanhos personalizados, tá? Os meus designs, então tudo que eu monto vem para essa pasta aqui. Infelizmente não posso abrir para vocês porque tem alguns conteúdos que não posso mostrar. Compartilhados comigo são principalmente quando algumas amigas minhas, inclusive Luciana, me compartilham alguns designs para eu dar uma ajudadinha daqui e dali, tá? Kit de marca é quando você consegue colocar dentro do Canva sua tipografia, caso ela não esteja dentro do Canva já, suas cores principais, a sua paleta, tudo mais. Alguns detalhes dentro desse kit de marca é só para assinantes do Pro, tá? Mas depois eu vou dar um macetezinho aí para vocês não precisarem sempre, só por causa disso, ter o Pro. Eu recomendo ter o Pro, tá, gente? Eu tenho, é muito interessante, você tem uma infinidade de elementos, mas tudo bem, caso você não possa adquirir, não há necessidade de cara de você adquirir só por conta do kit de marca, tá bom? Planejador de conteúdo, é bem interessante isso daqui, não uso, mas muita gente usa, fala que é bem legal. Criar uma equipe, principalmente quando você tem outras pessoas, por exemplo, eu estou no escritório, eu tenho outros sócios, todo mundo vai ter que lidar com aquela parte ali da equipe, então é interessante sim você mexer nessa parte, agregar mais gente dentro do seu Canva. Suas pastas é geralmente quando você quer diferenciar, por exemplo, eu tenho uma pasta só para advocacia, então todos os meus designers estão lá. Para as aulas, então, de acordo com a participação em um curso, eu monto uma pasta só para esse curso e tudo mais, deixo separadinho, fica mais fácil. Mentoria, cada pessoa eu monto uma pasta diferente, porque são vários arquivos, enfim, tá? Então é bem interessante. E o lixeiro também. Entrando no design, a gente entra nessa partezinha aqui. Templates, eu não recomendo você usar os templates do Canva, porque assim como você pode ter essa iniciativa, várias outras pessoas também vão ter. Claro que se você mudar todo o seu design, se você mudar as cores, a tipografia, a disposição, colocar a sua essência, a sua personalidade, toda a sua identidade visual, tá ótimo. Mas aí eu acho melhor começar do zero também, tá? Elementos, aqui você consegue ter acesso aos usados recentemente, linhas e formas, uma infinidade. Também tem quadros, gráficos, grades de fotos, enfim, tá? Upload, dá para você subir arquivos, GIFs e vídeos aqui também. Não vou conseguir abrir para vocês aqui, porque tem algumas coisas que eu não posso mostrar, que são sigilosas, mas também é uma ótima função e é super automatizado. Texto é quando você quer colocar texto no seu design. Fundo, código QR, no QR de... Ih, meu Deus, até embolei. Ai, meu Deus. QR Code, eu amo e eu só uso por aqui porque é super fácil. Coloco uma URL aqui, gero o código. Às vezes eu printo quando eu tenho que mandar para o Word, ou às vezes quando eu quero usar no design aqui mesmo, super facilita. GIF é quando você quer colocar algum GIF, então você não precisa entrar no site, salvar e jogar para cá. Você direto bota aqui. Logotipo, quando você quer colocar a sua logo. Então aqui tem vários links com outros aplicativos, tá, gente? Deem uma fuxicada nisso aqui, tem bastante coisa legal, tá? Então vamos para nossa aula prática. Antes de começar tudo, quero esclarecer alguns pontos aqui com vocês. Autenticidade e perfeccionismo. Autenticidade não é diferenciação de todo mundo, e sim ser fiel a quem você é. Então você tem que ser autêntico na sua comunicação. Então você tem que ser autêntico a quem você é. Por isso que é tão importante você ter uma identidade de marca muito bem traçada, muito bem definida, para você conseguir transpor isso na sua identidade visual muito mais tranquilamente.
tá? E o perfeccionismo não é uma coisa positiva. Eu sou extremamente perfeccionista. Isso é um desafio diário, todos os dias. Eu me estresso comigo mesma. Eu, de fato, acredito que o perfeccionismo, ele é antes feito do que perfeito, sabe? E só que todos os dias eu brigo em algum momento do meu dia com isso. Que às vezes eu postergo um pouco uma entrega de um trabalho porque eu quero deixar aquela questão perfeita, mas não é assim. Isso não pode paralisar você. Eu sei que a gente quer começar com tudo perfeito, mas não é assim. Senão as coisas simplesmente não começam. Se você já começou na perfeito, já começou tarde demais, você já perdeu o seu time. Então, assim, é levar os projetos pra frente. Eu falo isso por hipocrisia. Ai, gente, por hipocrisia. Mas eu falo isso, repito isso pra mim todos os dias, então você tem que se repetir também. Vamos lá. Eu vou dar um panorama geral dos elementos da tipografia e das cores para vocês. Vocês têm que analisar com muita calma, depois de realmente se questionar muito sobre várias coisas. Mas quero dar um panorama, não vou esgotar todas as opções, tá, gente? É só um panorama de verdade, porque é um conteúdo muito mais denso. Então, vou dar uma noção de design desses pontos com vocês, mas é importante você ter clareza primeiramente de quem você é, enfim, todas aquelas questões dos 4 P's que eu expliquei na aula teórica, tá? Então vamos lá, narrativa gráfica. Temos aqui dentro desses elementos, eu não vou explicar um por um, tá? Mas é só dar um print para observar isso com mais calma, porque explicar um por um já está escrito aqui, então depois vocês observam com mais tranquilidade, depois de já ter também os seus questionamentos feitos, tá? Narrativa gráfica. Por que é importante a gente ter uma certa limitação na quantidade de elementos? Alguns pontos. Memorização para trazer aquilo que eu já expliquei para vocês também na aula prática. Repetição para vocês conseguirem trazer sempre os mesmos pontos. Então, isso vai estar o tempo inteiro batendo na cabeça da pessoa, vai trazer um posicionamento da cabeça do outro e uma impressão da sua marca. Limitação. Nesse momento, a limitação, ela amplia os seus horizontes, porque quando você tem poucos elementos para usar, você não fica no Canva olhando os elementos horas e horas e horas. Você vai focado no que você tem que colocar. Então, se você tem que procurar elementos arredondados, você sempre vai usar os mesmos. Você vai trazer isso repetidamente na sua comunicação. Eu vou mostrar melhor para vocês dentro do nosso portfólio como que a gente pode trazer variação, que é o nosso último ponto. A variação, por exemplo, desse quadrado, ele é diferente desse daqui, ó. É um design diferente, mas é o mesmo quadrado. Ou então, daqui. É um quadrado. É um quadrado. Eita. Ó. É um quadrado. Então, assim, quadrado não, é um retângulo agora. São todos pontos de linha reta que você vai acabar se identificando, que você vai acabar variando dentro de uma mesma comunicação. Mas assim, super tranquilo, tá? Por isso que é tão importante você ter um limite. Viviane, quantos elementos de limitação você acha que são interessantes? Depende da sua tranquilidade também para você variar eles. Eu sempre recomendo 2, 3 ali, ou então, por exemplo, se forem muitos diferentes, se você tiver um estilo gráfico mais divertido, então você usa os elementos do estilo divertido, que são mais disruptivos, enfim, tá? Que são mais diferentões. Cores, deixei aqui para vocês a psicologia das cores, tem alguns outros destaques. Então, por exemplo, a Viviane me identifiquei com o amarelo. Então, procura mais profundamente sobre o amarelo, tá? Para você ter uma clareza geral, uma profundidade dentro das suas certezas e suas opções. Beleza? Eu tenho uma recomendação também, que é o site Colors, para você fazer essa paleta de cores. Ele super ajuda, ele é super intuitivo. Você entra aqui em Explore, aí você seleciona a cor que você quer, vermelho, laranja, enfim, vou selecionar aqui marrom, junto com o verde. Cadê o verde? Aqui. Então aqui, ó, você vai ter só as paletas que você vai conseguir se identificar de cara. Esse aqui, inclusive, amei, hein, gente? Mas nem tudo me cabe. Enfim, aquelas que se apaixonam numa paleta do nada. Sobre as cores, eu tenho alguns pontos aqui a fazer.
tá, gente? Primeiro ponto. Preciso ter uma paleta para sempre? Não necessariamente, tá? O que acontece? Às vezes a gente escolhe uma paleta, no meio do caminho a gente fala, ai, não faz mais sentido, e tá tudo bem, é sobre isso. Lu vai me matar porque eu falei sobre isso, é sobre isso o quê? E aí, a gente entra num detalhe que a gente tem que normalizar um pouco a mudança também, tá? É importante você se sentir bem com o que você está demonstrando. Às vezes a gente muda e a gente quer externalizar isso e tudo mais. Claro que se for uma marca corporativa é um pouco mais complicado. Imagina se a Nubank mudasse eventualmente de cor, ia trazer um ruído na comunicação dela, a não ser que ela fizesse um rebranding, um redesign muito bom, muito importante, com muito trabalho ali de marketing envolvido, tá? De qualquer forma, são pontos delicados. Segundo ponto, preciso seguir uma paleta de cores específica para uma determinada área? Gente, vocês não podem me matar. Essa pergunta, toda vez que uma pessoa pergunta isso, uma fadinha morre. Não, toda vez que uma pessoa fala isso, uma fadinha morre, porque a pergunta ela é natural. A gente tem essa dúvida mesmo, tá? Mas, infelizmente, nós temos hoje profissionais que acabam regulando ali certas regras que não são bem-vindas, principalmente essa. No caso, você não é igual a todo mundo da sua área, principalmente pela questão da diferenciação, autenticidade, a sua personalidade, enfim. Tá? Você tem que ser autêntico, você tem que seguir o que você está pensando, quem você é. A sua identidade de marca ela tem que estar bem estruturada exatamente para você conseguir transportar isso para o outro, tá? Então, não existe uma paleta de cores específica para determinada área de atuação. Vocês não me matem, não vão propagar isso, pelo amor de Deus, tá? Terceiro ponto. Quantas cores mais ou menos? Essa é uma pergunta que sempre me aparece. Eu indico ter mas no máximo ali estourando umas 3 cores, tá? Acontece que existem alguns estilos gráficos, como o divertido e o moderno, que de vez em quando fazem uma comunicação com um pouco mais de cores, mas é preciso saber mexer com essas cores, tá? Então, já muito de acordo com o que você se propõe a fazer, se propõe a montar. E dentro dessas cores eu acrescento a quantidade de tons. Então, eu coloco de 5 a 6 tons de uma mesma cor. Isso facilita para você montar o design, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no curso da Lu, se não me engano, você tem... Eu acredito que sim. Vocês têm uma aula com tipografia Júlio. Com o Júlio da tipografia do Instagram. Ih, meu Deus! Embolei. Aqui dentro do curso da Lu, vocês têm uma aula com o Júlio do Instagram da tipografia jurídica, que vai explicar muito melhor isso aqui para vocês, tá? Eu falo de um aspecto de design um pouco mais distante do que ele aprofunda super nessa questão, então ele vai abordar melhor sobre isso tudo, tá? Mas, de qualquer forma, trouxe aqui também os estímulos cerebrais que trazem a tipografia. E eu vou já pular para os cuidados, tá? Caps Lock para não parecer que você está gritando com o outro. A legibilidade, que eu já pontuei lá nos princípios do design. O grosso e o fino. Quanto mais fino, mais delicado. Quanto mais grosso, mais assertivo. E o espaçamento também, que interliga diretamente na legibilidade. Só relembrando aqui, dando um parecer geral, também de acordo com o que eu falei lá na aula teórica, tá? Então, vamos aos exemplos. Trouxe aqui para vocês Tony Stark, maravilhoso, tecnológico, fora da casinha, moderno, conceitual. Já explico um pouco mais sobre ele. E trouxe a Mônica maravilhosa, que é divertida, objetiva. Ela gosta de transpor leveza, de ser acessível, gosta dessa proximidade com o público. Então, vocês vão ver como vai ser bem diferente um design do outro, tá? Eu vou dar um panorama geral e depois a gente vai montar o portfólio deles. Bom, qual foi a minha ideia? O que eu trouxe aqui para o Tony Stark? Como ele é essa pessoa moderna, tecnológica, conceitual, fora da casinha, primeiro eu trouxe um aspecto de site. Sabe quando a gente entra em site e a gente tem aquele menu ali? Eu trouxe exatamente isso aqui para colocar na comunicação dele. Por quê? Porque é bem tecnológico, é bem inovador e tudo mais. Ele é fora da casinha, então eu trouxe essa questão aqui dele não se encaixar em nenhum limite, tá? Trouxe também o elemento do quadrado, que são mais retos, mais sérios e sofisticados, enfim. Trouxe o preto com vermelho simplesmente porque ele ama vermelho.
Trouxe esse vermelho exatamente por conta disso, para mostrar para vocês que, eventualmente, uma paleta, ela pode ser que não seja das melhores psicologias, de acordo com o seu caso, mas se você gostar, se for a sua cor preferida, se está imersa na sua realidade, é importante sim você usar, e tá tudo bem, você coloca com outras coisas, outros pontos de atenção que vão comunicar ali o que você quer transpor, tá? Enfim, e trouxe sempre essa comunicação aqui dos prédios, tá? Por ele ser uma pessoa tecnológica, do predial e da cidade, enfim, tá? Continuei trazendo aqui, ó, o site, usei a tipografia Clear Sans, que é uma sem serifa, e a prata, que é uma serifada. Os elementos, as linhas e os quadrados, e o estilo gráfico moderno e tecnológico. E ele fala ali com direito empresarial, ele fala com empresários e tudo mais, cliente final e jovens empresários, tá? Então ele tem uma comunicação muito assertiva com esse público. E o portfólio dele é esse, vou abrir aqui para vocês. Vou dar um panorama geral primeiramente, tá, gente? Depois eu vou voltar aqui explicando o que eu fiz. Essa é a capa que eu montei para vocês. Isso aqui é explicando quem é ele. O sumário, que eu falei que é importante de ter. O divórcio, ó. Já explicando o serviço. E aí, por exemplo, mudou o estilo do serviço. Isso aqui é família. Então, todos de família vão ser nesse estilo aqui. Aí, aqui mudou para empresarial. Então, já mudou para como se fosse um template da Apple, sabe? E a parte dos contatos. Sempre nessa tipografia, nesse estilo mais tecnológico, tá? E aí tem a Mônica, que é essa pessoa maravilhosa, que trouxe essas logos aqui, gente, eu criei do nada, tá? Foram fictícias, eu inventei, não tem nada muito elaborado. Nela, eu trouxe duas tipografias sem serifa, a Montserrat e a Cairo, linhas e elementos gráficos arredondados. Eu trouxe algumas linhas, dependendo do ponto de contato, para trazer um pouco mais de equilíbrio, tá? De seriedade. E o estilo gráfico vai ser o divertido e o orgânico. Eu vou mostrar para vocês o Pinterest para mostrar mais tranquilamente quais são os estilos gráficos. E o portfólio dela é esse daqui. Você vê que fica bem diferente um do outro, tá? Essa foto aqui não tá com muita resolução, mas é porque, né, são fotos que eu peguei do Google. Ó, bem realmente diferente, né? Tá? Então, a gente vai montar aqui para vocês. Trouxe a mesma estrutura, capa, quem somos, sumário, serviço 1, serviço 2 e os contatos, tá? Vou mostrar aqui para vocês o Pinterest. Esse aqui é o meu Pinterest, se vocês quiserem seguir para ter... Eu tô sempre atualizando lá, então caso vocês queiram para ter um acompanhamento e tudo mais, fiquem à vontade. Há alguns estilos gráficos. Tudo bem que do nada eu boto aqui uns looks para me inspirar. Mas, de um modo geral, eu também linko vários designs, tá? Para vocês se inspirarem. Existe o estilo minimalista, que é mais objetivo, o moderno, que é mais disruptivo, o orgânico, que traz esses elementos mais orgânicos, o retrô, que é bem específico, bem predominante, bem claro e evidente que é retrô, o divertido, que é bem mais colorido, bem mais disruptivo e tudo mais, tá? Vocês conseguem ter essa noção aqui do colorido, do bold, enfim. Então, ó, beleza, vou me inspirar então no orgânico, eu vou olhar alguns elementos, por exemplo. Esse daqui, olha que legal, como eles colocaram à disposição desses elementos, tá? Então, é para você se inspirar, não é para copiar, tá, gente? É para ser autêntico, dá para misturar estilo gráfico, enfim, mas não é para copiar. Aí, beleza, vamos agora para parte de fazer. Eu vou dar uma arrumação aqui na mesa, vou mudar um pouquinho o esquema e já volto. Vamos lá? Então vamos. Como que eu comecei? Simplesmente com fundo, tá? Eu peguei aqui quando eu quero fazer esse fundo mais apagadinho, ó,
estão vendo isso aqui? Vamos fazer. Procurei aqui. Se não me engano, foi Dubai, que é bem tecnológico e tudo mais. Então, eu quis trazer essa comunicação. Aí, ó, essa foto aqui, colorida. Você pensa, gente, como é que essa foto se transformou lá? Tirei a saturação, então eu deixei preto e branco. E botei um pouco de transparência. Pronto, já fiquei aqui, já num tom que eu gostei, tá vendo? Eu botei até mais claro antes. Enfim, já num tom que eu gostei, mas queria trazer um pouco mais de cor. Procurei cimento. Peguei essa daqui. Fui tirando. Então, eu trouxe textura. Mas eu poderia também trazer um pouquinho mais pra cá, ou colocar do outono e botar preto e branco, tá? Então, ó. Tá vendo? Que eu trouxe uma textura pra minha imagem. Foi isso que eu fiz. Eu vou copiar essa logo porque eu inventei, tá? Literalmente. Ah, um detalhe. Quando você coloca essa foto aqui, ele tende a colocar no seu design. Então, não solta e coloca nesse cadeadinho, que ele não vai lá para trás. Ele não fica como plano de fundo, tá? Aí eu trouxe o texto. A fonte dele é a Clear Sans. Então, eu pensei, daria para fazer várias opções. Mas, o que eu quis fazer de diferente? Eu poderia colocar um bold e um sem bold. Colocar tudo na cor branca. Já ia ficar bom. Mas eu quis colocar também um vermelho predominante, né? Para colocar aqui já desde o início esse vermelho. Dentro do seu teclado, você está aqui tranquilamente navegando no seu computador. Você tem alguns atalhos no teclado aqui para aparecer alguns elementos. O R aparece esse retângulo, o L aparece linha e o C aparece o círculo, tá? Então, quando você quer que apareça um desses elementos, é só você clicar no teclado, que economiza ali um tempo. Tudo bem, não é um tempo, assim, naquelas coisas, perder um tempão. Mas é um tempo de ficar clicando. Eu já tenho costume de direto colocar no teclado. Então, eu queria trazer já desde o começo uma marca, uma simbologia. Já que a logo tem um quadrado na logo e tudo mais, então eu quis trazer como se fosse um conceito e botar como se fosse também um ponto final. Aí eu coloquei aqui do ladinho, vou diminuir só mais um pouquinho. Eu vou colocar numa cor que apareça mais. Ó. Foi assim que eu fiz essa capa, tá? Eu poderia colocar tudo bold e deixar tudo branco. Poderia. Poderia deixar tudo bold, aumentar isso aqui e deixar metade, metade. Também poderia. Ó. Fica bem legal também. Tá vendo? Há várias formas de você criar uma mesma capa, tá, gente? Então, assim, é você testar, é você inovar. Você poderia também colocar aqui tudo assim, ou então botar daqui pra cá assim. Você é livre para testar e ver o que te agrada mais, tá? E procurar também inspirações. E aí, beleza. Como que eu ia colocar uma coisa mais tecnológica, né, dentro desse design? Fiquei pensando. Isso aqui a gente vai manter. Eu vou só excluir o resto todo para não ter que abrir, tá? Aí, o que eu trouxe inicialmente? Eu já trouxe esse pontinho aqui, ó. Copiei, colei. Eu já sabia que eu ia colocar esse ponto em todos os meus pontos de comunicação.
Além disso, trouxe já aquela comunicação do site. Então, como se fosse um sumáriozinho, localizando a pessoa dentro do seu portfólio. Eu queria uma coisa mais tecnológica, uma imagem de fundo tecnológica. Então, eu pensei em gradiente. Vim aqui, fiquei pensando, vamos ver qual que eu poderia colocar. Eu vou até pegar um aleatório aqui pra gente testar. Aí eu coloquei aqui, tá vendo? Ficou meio escuro pra enxergar. Quero mais colorido. Vou colocar esse aqui mesmo. Então, como que a gente vai transformar esse design aqui nas cores que eu gosto? Eu venho aqui em editar imagem do Otone. Imagem do Otone. Coloco, aperto 2 vezes em um mesmo, tá vendo? Em uma mesma cor. Coloco preto e o outro branco. Não vai ficar tão gradiente. Vou trocar, vou colocar um cinza e o outro preto. Ó, já ficou mais gradiente, tá vendo? Ele não é muito forte. Acho que eu vou pegar um mais forte ainda. E aí é questão de você ir treinando mesmo. Ó, tá vendo que tem algumas cores aqui? Vamos lá. Ó, pronto. Ficou gradiente? Já ficou mais tecnológico? Aí eu peguei a imagem dele, fui nos elementos e queria um quadro arredondado para trazer esse modernismo. Aí aqui, procurando, é questão de você ter esses elementos uma vez para você não precisar ficar procurando todas as vezes, tá, gente? Você vai replicando, vai copiando de um design e vai colando no outro. Daí eu selecionei esse daqui. Opa, foi esse não. Aqui, ó. Esse. Selecionei esse daqui, botei a foto dele aqui dentro e tirei a saturação. Eu não vou fazer isso porque eu vou ter que apertar aqui no upload e eu não posso acessar aquela área ali na aula, tá bom? Vou colocar aqui um vermelho para trazer um pouco da cor, para chamar um pouquinho, e trouxe a seta, tá? A seta, o que eu fiz? Linha, diminuí a linha. A perfeccionista aqui, ó, quer chegar na angulação certa. E coloquei aqui e com uma setinha pro lado, tá? E coloquei aqui. Aí, nesse ponto aqui, o que eu fiz? Trouxe novamente um gradiente, coloquei da cor que eu queria. Apertei linha. Sabia que eu queria fazer um design. Não, peraí. Copiei, colei. Copiei, colei. Vou olhar aqui, ó, posição, equidistante, ele já vai configurar para mim um distantezinho do outro, tá? Coloquei, sempre faço isso, copio e colo, seleciono tudo, direito de família, para não ter trabalho de colocar no texto, selecionar a fonte e tudo mais. Coloquei, depois copiei, colei a página aqui bem em cima, diminuí, coloquei um cinzinha para não chamar tanto a atenção, tá? Vocês conseguem ver aqui, que eu fiz um pouco mais retinho. Vim aqui, coloquei seta e, novamente, fiquei procurando num formato que eu gostaria. Aqui, bem em cima, diminuí, coloquei um cinzinha para não chamar tanto a atenção, tá? Vocês conseguem ver aqui,
que eu fiz um pouco mais retinho. Vim aqui, coloquei seta e, novamente, fiquei procurando num formato que eu gostaria. O ideal é que nas próximas vezes você não tenha que ter esse trabalho, tá? Não vou procurar mesmo, não. Só quero uma. Como se fosse de site, entendeu? Eu queria que fosse uma mais voltada no formato site. Pode ser assim também. Aí eu venho, coloco na cor e diminuo um pouquinho. Copio e colo. Não foi exatamente assim que eu fiz antes, mas cheguei também no ponto que eu gostei. Copio e colo. Até eu colocar de todas as áreas. Então, ó, ficou bem tecnológico. Vou colocar também a minha partezinha. O que eu faço? Copio. Opa. Copio. Colo. Coloco aqui sumário. Também, de novo, tem que ajeitar aqui e tudo mais. Copio. Colo. Coloco aqui do lado, ó. Olha como é que já fica tecnológico. Fica bem legal. Dá, inclusive, pra fazer o seguinte. Mais escuro um pouquinho, para não trazer tanto esse realce. Tá vendo que deu uma apagadinha? Mas ficou melhor. Como que eu montei isso aqui para vocês? Basicamente, quis fazer aquele tecnológico chamiscadinho. Coloquei um elemento assim, outro. Mais fino um pouco, assim. E trouxe várias variações de um mesmo elemento. Por quê? Para trazer essa ideia de pixel. Entendeu? Opa, tá tortinho. Para trazer essa ideia do pixel. Tá? Então, basicamente, foi isso que eu fiz repetidas vezes. Daria para fazer mais, tá? Vai depender muito do estilo que você quer. Basicamente foi isso. Daria para deixar, inclusive, um do lado de lá e um do lado de cá. Tá? Mas também dá para montar mais estilo assim, ó, mais minimalista. Ou então assim. Tá vendo? Ou assim. Ou assim. Então, assim, o que eu quero mostrar pra vocês. Testar. Tem que testar. Dá, inclusive, pra montar como se fosse um aspecto de prédios. Tá? Então, replicar esse daqui. Colocar, inclusive, um mais baixinho ainda. Olha. Os aspectos do prédio, de predial, de tecnológico, moderno. Nesse fundo aqui, ó, usei só isso aqui, desfiz, copiei, fiz, bloqueei e trouxe pra cá, pro fundo. Tá vendo? Exatamente isso que eu fiz. Só pra dar uma texturinha, sem ter que trazer uma imagem, porque eu já tinha muitos elementos e eu não quero muitas informações. Como que eu fiz isso daqui? Procurei. Eu quero um tecnológico, mas o que eu posso fazer? Eu procurei por arquitetura. Aqui nos elementos. Coloquei direto em fotos, porque eu sabia o que eu queria achar. Coloquei aqui atrás, ó. Editei a imagem. Do Otone.
apertei 2 vezes nas cores, coloquei cinza e o outro branco. Ó. Dei uma diminuída aqui e trouxe esse aspecto tecnológico, mesmo sendo uma arquitetura completamente aleatória. Posso trazer várias arquiteturas nesse mesmo sentido. Vocês vão ver que na última eu trouxe esse daqui, ó. Essa figura aqui. Que eu transformei pelo duotone em branco, tá? Nesse daqui, o que eu pensei? Em trazer... Você vê que é o mesmo textinho. Inclusive, esqueci de tirar que era divórcio aqui. Não é divórcio. É simplesmente auditoria. Coloquei aqui o textinho também já em formato de site, tá? Coloquei aqui dentro esse elemento. Aí eu vim aqui em elementos. Como eu já sei que eu quero formas arredondadas, nesse sentido, eu vim aqui. Botei aqui. Aqui. Botei tudo para trás e foi isso. Vou deixar branco, porque eu prefiro branco. Tá? Eu poderia incrementar também. Você tá vendo que aqui aumenta e aqui diminui? Aqui aumenta e aqui diminui a largura desse elemento? O que eu posso fazer para chegar numa largura que eu queira e consiga ampliar o elemento do tamanho que eu quero? Cheguei aqui numa finura que eu gosto e vou aumentar nesse formatinho aqui, ó. 1 por 1. E pronto. Tá? Se eu quisesse mais fino, eu afinaria aqui, aumentaria assim e assim. Tá bom? E, por fim, trouxe aqui esse primeiro contexto de metade, metade. O Conte Conosco eu trouxe metade, metade. Trouxe novamente a logo. Trouxe aqui a parte como se fosse um menu de site, só que já nos contatos. Coloquei aqui em cima, porque é onde fica geralmente. Ou poderia, talvez, criar aquela forma de site. Então, ter todo a comunicação do site e embaixo aquela parte dos contatos. Eu poderia colocar aqui também. Colocaria aqui e os contatos um em cima do outro, embaixo de simplesmente... Tá? Simplesmente isso. Que também fica ótimo. E esse foi o portfólio do Tony Stark. Maravilhoso, por sinal. Contrataria. E agora vamos para a Mônica. O que eu trouxe na Mônica? Dentro dos elementos, ela tem uma comunicação mais divertida e tudo mais, né? Também trouxe a ideia do metade, metade. Trouxe também o bold e o fino. E coloquei aqui sempre essa comunicação da logo. Tem um círculozinho na logo que eu trouxe como se fosse ponto final. Como se fosse ponto final. Como se fosse ponto final. Trouxe aqui em cima e ponto final. Então, tá vendo que eu sempre trago nessa partezinha daqui? Então, eu trouxe bastante esse círculo até para poder trazer essa repetição. E queria trazer uma comunicação mais divertida com esse tapezinho aqui, como se fosse um durexzinho. Aí, o que eu posso fazer? Eu procuro em português, não achei, eu procuro em inglês, tá? Então, eu tava aqui, tem esse aqui, ó, que poderia ser, ou esse daqui, tá? No caso, foi esse que eu botei. Coloquei aqui nos fundos e tudo mais e trouxe minha única textura nessa imagem foi a do durexzinho, tá? Aí, beleza. Vamos pro Quem Somos. Nesse detalhe aqui, o que eu pensei? Eu queria trazer um jogo dela com a logo.
tá? Então, o que eu fiz? Eu trouxe o verde da cor. Esqueci de falar do macete, vou falar o macete agora. Quando você não tem o Canva Pro... Quando você não tem o Canva Pro, você pode pegar todos os seus tons em quadradinhos e colocar no seu documento. Porque a partir desse momento, você vai conseguir ver todas as suas cores aqui, ó, em cores do documento, tá? E, por exemplo, não tô achando um subtom que eu quero. Aí você vem aqui, coloca o subtom que você quer. Um detalhe, tô no verde, né? Então, eu quero um subtom um pouco mais escuro. Quanto mais cinza, mais sério. Quanto mais esbranquiçado, mais vivaz, mais forte, mais alegre, né? Então, ó, totalmente diferente. Esse aqui tá escuro, tanto quanto esse. Esse tá escuro de acordo com esse daqui. Mas quanto mais cinza, mais sério. Quanto mais vivaz, mais neon, né? Mais alegre, tá? Então vai depender da sua comunicação. Por exemplo, esse subtom aqui, ele é mais cinza. Então, se você quer um subtom que você quer escurecer um pouco mais, vai um pouco mais pra cá. Não muda muito, tá vendo? Mas o ideal é sempre não mudar tanto essa questão da paleta, tá? Tentar fazer subtons suficientes bons, suficientes já assim pra você conseguir trabalhar com esses aqui. Aí, beleza. Trouxe esse daqui, trouxe a foto dela, que eu vou copiar aqui, pra não entrar no upload. Mas, como que você tira o fundo? Se você tem um Canva Pro, você vai tirar o fundo nesse aqui, nessa função aqui, removedor de fundo. Caso você não tenha, existe um site que se chama Remove BG, que é Background. Remove Background, remova os fundos de imagens. Então, você consegue ali, tranquilamente, remover, salvar e subir aqui no Canva, tá? Aí, eu tenho a logo dela. Trouxe a logo dela pra cá. Coloquei bem grande. De ladinho. Poderia colocar aqui, ó. Mas eu queria ainda mais forte, mais transparente, que era a logo dela. Pronto. Tá vendo? Aí, beleza. Trouxe o Mônica. Copiei. Colei. Mônica Geller. Não estou respeitando as margens de propósito, tá? Para não chamar tanta atenção. E trouxe aqui no vazado. Como tá um pouquinho grosso, diminui um pouquinho a espessura. Se diminuir, coloquei como se fosse um ponto final. Não sei nem se eu fiz assim. O Quem Somos, na verdade. Não foi nem Mônica Geller. Foi Quem Somos. Pronto. E aí trouxe o textinho dela, Montserrat Classic e a fonte normal, tá bom? Esse textinho aqui é bem simples, alinhado e tudo mais. Que eu copiei, inclusive, dessa parte aqui, ó. Copiei isso aqui, coloquei o textinho, botei lá, tá? Aí viemos pra cá. Trouxe a mesma textura de cimento que eu fiz lá no Tony Stark, só que dessa vez com rosinha. Copiei o Durexzinho, né? Eu não sei nem se esse negócio chama Durex também, mas acho que sim.
Como eu não queria esse rasgadinho, ó, o que eu fiz? E botei mais pra cá, botei mais pra cá. Fui diminuindo. Tá vendo? Coloquei aqui atrás do número. Bem tranquilo também, tá? Esse aqui já ensinei. Pontinho final, trouxe uma coerência. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou replicando. Sabe? Eu poderia fazer assim, eu poderia ampliar assim. Eu poderia, por exemplo, colocar assim. Tudo é a base de testes. Eu poderia, por exemplo, colocar a comunicação aqui e aqui. Trazer a bolinha. O número aqui, ó, tá vendo? Ó. Eu poderia fazer isso. Ia ficar tão bom quanto. Então, é uma questão de teste, paciência e treino. Entenderam? E aí, enfim, você pode realmente acionar ali o lado criativo. Nesse sentido, trouxe o mesmo texto, trouxe o durexzinho, o círculo e aqui dentro. Eu poderia simplesmente fazer assim. Eu poderia... Não, peraí. Poderia fazer assim, tá? Poderia fazer assim. Interligando o direito de família com o divórcio. Há várias formas de se fazer, tá? É realmente o teste. E aqui também, usei os mesmos pontos, usei literalmente a mesma comunicação. Poderia, inclusive, usar aqui, ó, metade, metade, para trazer esse detalhe aqui, ó, de metade, metade, das cores. Tudo é reciclagem da mesma tipografia, dos mesmos elementos, variação das mesmas coisas que eu tenho usado. Eu copio e colo o tempo inteiro e mudo de acordo com o conteúdo, de acordo com o tamanho do conteúdo. Então, ao invés de ser o que é e como é o procedimento, olha como eu tinha feito antes. O que é, como é o procedimento. Tudo isso vai depender do que está precisando. Então, eventualmente, tem mais um texto que tem que caber aqui. Aí, ó, o que a gente pode fazer? Ver esse aqui junto. Ó. Aí aqui pode ser maior ainda. Um pouco mais claro. Ó. Tudo vai depender do contexto, em que esse texto está inserido, em que esse design está inserido, realçar, enfim, e replicar esses mesmos elementos, tá? E mesma coisa. A única questão que eu tive que fazer aqui, ó, que foi um pouquinho diferente, foi que eu procurei elementos redondos. Então, eu vim aqui, telefone, e procurei elementos redondos. Esse aqui, eu vim em e-mail e elementos redondos. Coloquei das cores que eu queria aqui, tá? Então, por que eu fiz isso? Foi esse daqui, na verdade. Eu coloquei aqui o rosa, vou colocar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem.
Por que eu fiz isso? Por conta da comunicação dela, tá? Que tem que ser nesse sentido, arredondado, enfim, trouxe os mesmos elementos, até mesmo para manter uma consistência com outros pontos. Então, basicamente, foi isso. E aí, tá aqui, prontíssimo. O portfólio dela, eu amei também. Trouxe aqui, ó, até mesmo na apresentação dela já ficou claro isso aqui, tá? Então, gente, ó, esse foi o final da nossa... Vou até aumentar aqui a tela para conversar com vocês. Esse é o final da nossa aula. Quero de verdade agradecer a Lu. O convite dela foi sensacional. Fiquei muito feliz mesmo. Assim, é incrível você ser chamado para dar aula em um outro curso de uma pessoa que confia no seu trabalho. De verdade, espero que todas as expectativas sejam atendidas. Sempre que vocês precisarem, podem falar comigo. Eu sou super acessível, eu tô sempre lá tirando dúvida de todo mundo. Então, assim, podem ter certeza que no que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Ficou alguma dúvida? A gente marca uma aula ao vivo. Eu não ligo para essas coisas, não, gente. Eu tô aqui realmente o tempo inteiro, o que vocês precisarem, tá? Tô no Instagram, qualquer coisa também na plataforma. Eu também sou aluna, né? Então eu consigo acompanhar os comentários de vocês. Então apareceu lá pra mim, eu já vou conseguir também responder. E a gente vai trocando. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e até mais.
Voltei!